outra vez. Nossa, mas nunca mesmo ter passado a quinta. E tem uma velocidade para inspiração e para expiração? Não. Não, é só a indicação de inspiração profunda, né, e depois a expiração da mesma forma, Também profunda. profundo. Mas a gente localiza assim, primeiro, só expiração. Ou seja, inspira, põe atenção só na hora da expiração. Porque tem gente que chega no consultório tão tensa, tão ansiosa, ou tão deprimida, que eu digo assim, durante 14 dias, ou 2 semanas diárias, tem que ser 3 vezes por dia. Né? 3 vezes por dia. Vai fazer 14 dias, 3 vezes por dia, dá um monte. Né? E vai só botar para fora. Depois desses 14 dias, a gente começa a ter condição de botar para dentro. Porque eles estão tão lotados de coisas ruins, de depressão e outras coisas, ou coisas que causam a depressão, que eles não têm espaço para inspirar e trazer coisas para dentro. E está lotado de coisas escabrosas que a gente não sabe. Né? Às vezes estão não está escrito na testa deles. O que é que tem? Principalmente onde tem muita complicação é com a família. Com a família. Tem diferenças de tratamento na família que realmente a gente fica impressionado às vezes. Né? Bom, nós já voltamos falando sobre esse assunto. Não sai daí. A cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Vamos comprar doce? A gente tem que esperar o intervalo, filha. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Nós vamos continuar com o Dr. Beno e ele só deu uma das técnicas que ele usa para você que queria saber como é que faz para tratar a depressão, tratar a sua depressão sem medicação. Leve, né? Isso é quando é depressão leve leve, também precisa média, do diagnóstico, né? Né? Precisa do diagnóstico, né, doutor Beno? Não, a gente não deve ser, uma coisa que eu acho importante... O ideal é procurar um profissional da área, né? E outra coisa, a gente não deve só se tratar. Se autotratar e se diagnosticar. Porque às vezes a gente pensa assim, não, que eu tenho uma depressão média, nem preciso procurar, ou uma depressão leve, e quando vai ver já está quase entrando numa grave. Então, assim, vale sempre a pena a gente investir na gente, né, doutor Beno? Eu acho que o melhor investimento que a gente faz, que nunca ninguém vai nos tirar, é investir na gente. Às vezes as pessoas compram carros maravilhosos, casas maravilhosas, gastam, compram roupa, compram joia, e quando é para investir nelas mesmas, elas não investem. Eu tenho vários conhecidos que com os animaizinhos
com gato, com cachorro, gastam horrores, pagam consulta particular. Agora, quando é com a própria pessoa, esse dinheiro eu não vou gastar. Isso tem também um pouco de depressão, não é não? A gente deixar de se amar? Porque o que é isso? Aquilo que eu falei a respeito da autoestima. A autoestima da pessoa baixa, certamente está aí, implícita está a depressão. Baixa autoestima, alta depressão. Onde começou a aumentar a autoestima, começa a reverter essa depressão e o sujeito pode ficar, inclusive, sem depressão. Tem que se cuidar, né? As pessoas têm que investir nelas mesmas. Certamente. Né? Mas ainda é importante de colocar a respeito de algumas outras técnicas que a gente pode fazer no sentido de equacionar problemas como o medo, por exemplo. Né? Mas antes do medo, eu gostaria de colocar mais uma evidência, né? Uma evidência sobre a depressão que o sujeito deve perceber quando ele começa a beber sistematicamente. Tá? Tem gente que começa a beber em casa, tem gente que começa a beber entre os amigos, né, socialmente, outra coisa que começa a incrementar isso, né, a cerveja. Tem gente que faz happy hour, né, todos os dias e pasta da bola, né, e os amigos começam a dizer para ele, quer dizer, certamente essa pessoa está deprimida, e onde a gente bota álcool para dentro, que é um depressor, certamente depois ele ficar naquela onda boa, ele mais adiante paga o preço e vai ficar mais deprimido ainda. Tem gente que acha que o álcool só libera, né? No primeiro momento libera o centro depressor. Certamente. Num segundo momento libera também o centro inibidor, né? Aliás, ao contrário. Deprime o centro inibidor e o cara se solta, né? No segundo momento, Ana, é que ele entra, por isso que o bêbado fica chato no fim, né? Então aquela história, não tem o cara que ficou alegre todo o tempo que bebeu. Né? Começa a falar mais alto, dá gargalhadas homéricas. Fica inconveniente, daí começa a contar os problemas. Aí tinha colegas na faculdade que toda festa da faculdade terminava com elas chorando, claro, desesperadas. No primeiro momento inibe o centro inibidor, então o cara fala mais e tal. Num segundo momento inibe o centro liberador. E é isso que acontece. Perfeito. E na questão do medo que a gente ia iniciar, então lembrei dessa parte da evidência que dá quando um sujeito começa a beber. E do medo nós podemos fazer algumas técnicas como hipnose de vigília. Não precisa colocar em transe a pessoa. A gente coloca faz uma anestesia numa mão, chamada técnica Glove, e depois passa no cérebro, deixa uma mensagem a respeito de como ele vai se sentir e como ele vai enfrentar determinada situação que ele tem medo. Tem alguns medos, por exemplo, em momentos de decisão no esporte. Nós podemos colocar isso na cabeça do atleta e ele certamente vai se sentir mais confortável para enfrentar aquilo. O senhor usou essa técnica na minha assistente, né? Ela ia ganhar bebê, o senhor fez, ela disse que foi maravilhoso o parto. Um parto sem dor. A gente coloca uma mensagem que é mais ou menos o seguinte: na hora do parto, tu vais ouvir perfeitamente a voz do teu médico, as indicações que ele te dá, vai ter facilidade de fazer os procedimentos que ele manda, né, os movimentos e tal. E uma coisa, não vai desaparecer completamente a ansiedade, né? E a sensibilidade diminui bastante. Não se fala na dor, porque senão a dor vai incrementar a dor. E aí é o que aconteceu com ela. Ela adorou, ela disse que foi o melhor parto que ela teve. E é uma técnica de 5 minutos. Eu fui ali num consultório que estava vazio ali, né? Sem ela me conhecer muito. Ela me conhece, mas ela nunca fez isso aí. Ficou um pouco tensa e tal. Ela tinha que mexer um pouco aqui nos ombros, estava um pouco tensa e tal. Depois, o parto é impressionante. É impressionante. E teve algumas gurias que foram minhas alunas da universidade, elas tiveram que voltar ao hospital 5 anos, teve uma 5 anos, teve uma de 10 anos depois, quando entrou na cirurgia, para a sala de cirurgia, não era parto, ela desapareceu toda a sensibilidade dela. E foi uma tranquilidade só, ele me ligou para dizer só isso aí.
realmente fica, segundo alguns colegas americanos, teve uma situação de um sujeito que ficou 25 anos com uma mensagem dessas dentro dele. Quer dizer, são técnicas de consultório, né? Sim, sim, cognitivas. Tira medo, né? E o depressivo, ele é uma pessoa medrosa, não é? O principal do depressivo é que a autoestima dele é baixa. Baixa, e ele tem todos aqueles componentes. Eu deixei de falar aí do sujeito depressivo, tem mais coisa aí junto, ou seja, ele tem dor. Eu cheguei a falar da dor, nós podemos trabalhar em cima da dor. E o exercício diminui, reduz, cientificamente aprovado, reduz a dor. Eu fiz agora um livro na USP com outros colegas, deve sair agora, sobre depressão e exercício, com um pessoal da USP. E aí nós vimos uma série de evidências a respeito de exercício, sem dúvida, reduz a dor. A depressão entra também no aspecto de insônia, você tem insônia, e com insônia é uma coisa terrível, que já entra também no problema de aparelho cardiovascular, o sujeito que tem insônia grave, certamente vai começar com tensão arterial alta e depois transtornos a nível cardiovascular. E também a parte de dor Insônia. E a obesidade. Dor, insônia, obesidade, está tudo ligado aí com a depressão. E a gente pode trabalhar com exercício, e exercícios respiratórios, exercícios de visualização. É outra técnica que a gente utiliza. Como que funciona moderna. isso? Visualização eu fecho meus olhos e procuro me enxergar para enfrentar a situação aquela que eu tenho medo. Tá? Eu fecho meus olhos e eu vejo fazendo uma jogada que é difícil de fazer, eu não consigo bater de perna esquerda, mas eu começo a treinar o meu cérebro para isso. Quando eu penso naquilo, todos os músculos implicados naquele movimento da perna esquerda que eu estou imaginando, eles entram numa microcontração, né, bem curta, mas ele fica trepidando assim. Se a gente mede por eletromiografia na outra perna, não tem atividade muscular, mas ali naquela tem. Quer dizer, isso leva a um aperfeiçoamento de situações a nível emocional, né, e também a nível motor, de execução motora, que incrementa também a autoestima por incremento esse motor. Sabe que os japoneses, eu fiz um curso com, mais uma vez, a gratidão ao Dr. Laer Ribeiro, né? Eu fiz um curso com o Laer, Dr. Beno, que ele distribui para a gente um bonequinho japonês. Não sei se você já viu isso, chama Daruma. E esse bonequinho, o que a gente faz? A gente pinta o olho do bonequinho, e isso aí é uma lembrança do que eu gostaria de alcançar. Então, tipo assim, eu vou daqui para lá e vou me formar nisso, eu vou conseguir isso aqui. Então, aquele bonequinho pintado, eles recomendam que a gente deixe em cima de um local onde a gente transita. Sim. Que nada mais é do que isso, né? Estimulação cerebral, que o cara, toda vez que passa, ele diz, eu tenho que chegar lá, eu vou chegar lá, eu vou... impressionante, né? Porque a gente sabe o quão focado eles são, né? Sim. Então, no final, quando o cara... então, o que eles fazem nos cursos, né? As pessoas acabam recebendo vários desses daí. Então, para cada objetivo, na verdade, ele tem um bonequinho desse aí. Isso fixa e é uma coisa simbólica também. Foi muito bom essa intervenção, sabe? Porque, para mim, lembrou uma outra coisa que teve um tempo que eu tinha muito adolescente no consultório e muito deprimidos e tal. E, assim, a autoestima lá embaixo, sem confiança, principalmente. Aí eu inventei uma coisa assim, eu vou ter que inventar uma coisa para dar para eles. Não é bonequinho, mas é uma coisa que eu dei para eles. Eu vou te dar isso. Dei em aulas. Tem gente que até hoje, assim, aquilo que o senhor me falou uma vez, aquilo assim, me ajudou muito. Tem que ver que me ajudou naquela... E gente que foi no consultório depois me dizer isso. Só dizer o seguinte, afirma eu, sou rolha.
Mas tem que ver rolha com isso? Aham. Eu sou rolha. Tá, o que acontece com a rolha? Vem a enchente, o que acontece com a rolha? Flutua. Flutua. E se eu pego e boto ela para baixo, ela vai. Soltou, vai para cima. Eu sou rolha. Mas isso é... O sujeito pega durante o dia, faz esse monólogo, que é fortíssimo, chama-se monólogo interno, né? Self-talking. E o sujeito vai ter, eu sou rolha. Né? Isso, na hora H, na hora que ele está sozinho com ele mesmo, deprimido, coisa e tal, tudo, eu sou rolha, eu saio, vou para cima. Funciona mesmo. Só falando com a pessoa que recebeu isso e que põe em prática isso. A gente sabe que o cérebro é mais de 50% do tratamento de qualquer coisa, né? Até tem terapias que o pessoal dá placebo para o paciente, mas o paciente acha que aquilo ali é a cura, ele se cura. Então, da importância de a pessoa... Eu acho que, como a gente tem deixado aqui sempre esse tipo de mensagem, se você tem alguma dificuldade, eu acho que em primeiro lugar procurar um profissional da área, profissional habilitado, né? E não deixar a coisa chegar num extremo, porque muitas vezes a pessoa vai numa crescente, né? Então, e eu acho que uma das coisas boas que foi falado aqui, para as pessoas que convivem ao redor, para identificar esses graus de depressão, né? O cara começou a ficar mais sujo, não toma banho, não se cuida. Não quer comer. Não quer Não comer. come. Né? Não se relaciona, se isola. Né? E esses são O viver coisas... isolado também é uma coisa ruim, né? É. Vale a pena a gente... Às vezes a gente está com preguiça de sair, encontrar os amigos, ir numa festa, mas isso é muito saudável, né? Isso, não, realmente é. E a gente diz isso para os pais, inclusive, porque tem pais que dizem assim, mas como é que eu vou fazer deixar meu filho sair à noite? Faz o seguinte, leva ele lá e depois busca. Eu sei de pais que chegaram e disseram, e eu confirmei com os guris, principalmente com os guris, que gostam de ir, né, soltar mais. Eles, olha, eu faço isso que tu me dissesse. Às 5 da manhã eu vou buscar meu filho lá. Eu vou pegar às 5, eu vou lá às 5 horas. Eu fico muito mais tranquilo, estou me sentindo mais pai, porque estou em cima, né? E isso é uma coisa super importante, né? Ou seja, ter esse tratamento de atenção. Agora,